resolvi fazer esse vídeo rapidinho aqui só pra mostrar pra vocês um lance legal aí do SketchUp. Pra quem tá afim de fazer algum projeto, tá com alguma dificuldade, tem o SketchUp, não sabe usar muito bem. Aqui tem uma parte aqui que eu achei legal. Esse aqui é um projeto aí do cruzador aí de Guerra nas Estrelas aí. Então a intenção aqui é fazer um projetinho aí. Um rapaz aí que me pediu, ele tá querendo fazer um gabinete aí diferenciado, um gabinete de gamer aí pra ele, mas ele gosta muito de Guerra nas Estrelas e ele quer um gabinete de um cruzador aí de Star Wars. Eu achei legal a ideia, tô fazendo pra ele, né? É um serviço e resolvi passar pra vocês aí, pra vocês terem uma ideia de como é que funciona aí. Então nós temos essa Zoom Windows aqui, Zoom de janela, né? Zoom de janela, que é para ampliar o que vocês vão trabalhar. Então eu tô com essa foto aqui e tendo em vista aqui que eu tô fazendo, eu tô recortando partes dela. Então eu venho aqui, por exemplo, eu pego o lápis aqui e vou recortando. Como eu recortei aqui, ó, eu venho aqui, faço esse pedaço aqui e vou tirando um desenho livre mesmo, ó, desenho livre, eu vou recortando todo o desenho, certo? O que eu não consigo fechar eu alongo um pouquinho mais, volto e venho fazendo. É um desenho livre, tá? Depois eu amplio e pego detalhes desse desenho para mim poder passar para o meu corte. Então aqui eu tô fazendo aqui essa parte aqui, não deu muito certo, vou ver se eu consigo pegar daqui. Quando eu não conseguir dar uma ampliada, que aí você consegue pegar da onde você quer. Enfim, então é assim, eu faço toda essa parte aqui, vou só vir aqui para mostrar para vocês o esquema do fechamento do desenho. Eu venho até aqui, aí eu subo lá. Como no AutoCAD, eu vou ter que fechar esse desenho, né? Imagine uma taça, né? Que no AutoCAD a gente aprende geralmente com o desenho de uma taça, né? A gente vai com uma taça, pega metade dela, recorta ela no meio e faz o desenho da taça para depois fazer o desenho inteiro, né? O seu contorno inteiro em 360 graus. Tal. Então aqui eu tenho agora esse recorte aqui. Então o que eu faria aqui no caso? Eu jogaria a foto fora, então eu teria aí essa parte aí do desenho. Então no caso aqui eu já tenho uma peça da suposta nave aí, né? Aí, pô, como é que eu faço aqui para fazer o outro lado? Como eu peguei só um lado do desenho, o que eu faço aqui? Eu tenho que escolher o desenho todo, né? Eu tenho que pegar esse desenho todo e vir aqui. Se eu clicar aqui dentro, ele desconsidera, tá vendo? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer essa peça se tornar um corte primeiro. Pronto, agora ela se tornou um corte para mim ser feito. Só que é desenho livre aqui, tá? Não tem tamanho de escala, é isso que eu quero passar para vocês. Então eu vou, recorto o desenho, eu preciso do outro lado desse desenho para complementar o que eu estou cortando. Shift Ctrl C, Shift Ctrl V. Então olha, eu tenho a outra parte desse desenho. Pô, mas como é que eu faço aqui? Eu preciso virar, né? Então eu vou lá em redirecionar, né? O desenho no caso. Aí o que eu faço? Eu clico aqui na onde eu quero unir as partes primeiro. Depois o que eu faço? Eu pego novamente essa ferramenta de mover aqui, vou no meu desenho novamente e clico aqui nessa ponta aqui, ó, nessa ponta do desenho onde eu quero unir com a outra, tá? Mas para isso eu preciso pegar todo o desenho, senão o desenho vai ficar todo torto. Então eu venho aqui nessa ponta e olha só que legal, eu venho aqui e eu uno essa ponta aqui com a outra. Ah, mas agora ficou todo deformado o desenho de lá de cima até aqui embaixo. Bom, então é o seguinte, eu vou ter que fazer o que? Para mim acertar esse desenho, né?
eu teria que resolver o problema dele tá torto na minha área aqui, ó. Pode ver que a linha de ângulo tá errada, então eu tenho que corrigir primeiro essa linha de ângulo. Então o que eu faço? Eu vim aqui com uma linha reta, né? Pego o desenho primeiro, que eu vou ter que resolver o problema de ângulo, de linha, né? No caso de paralelo, de deixar o desenho paralelo, né? Com essa linha reta aí. Então eu sei que essa linha aqui é totalmente reta no desenho livre. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse desenho e vou mover para cá. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que primeiro resolver o problema de ângulo do desenho. Então, olha só. Eu pego aqui a minha linha aqui, que está errada, e vou dando ângulo para ela aqui, ó, no ângulo aqui, até eu acertar o ângulo dela. Se eu colocar reto aqui, a linha vai me dar uma linha verde aqui, linha reta, mas aí aonde eu escolhi o ângulo está errado, então vai ser difícil a olho assim eu ter que fazer isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa linha aqui, ó, essa linha do ângulo mesmo do que eu estou fazendo. Aí sim, ó, tá vendo? A linha lá de cima, eu peguei lá em cima e eu acertei o ângulo agora. Então agora sim, esse ângulo aqui que eu escolhi vai dar certo. Então eu vou ter que eliminar esse desenho aqui, no caso delete, né? Eu escolho o desenho e aperto delete. Já apago essa linha que eu usei como referência. E aí o que eu faço? Eu copio agora esse desenho aqui que está no ângulo certo. Ctrl+C, Ctrl+V, né? E agora eu vou inverter, vou fazer aquela situação da inversão do desenho, que é aqui no Flip, Along e redirecionar, né? Então eu virei agora o desenho copiado, né? Agora eu venho nessa ponta aqui, com o mover aqui. Primeiro eu clico aqui, para mim dizer para onde, para o SketchUp, onde que eu quero levar essa ponta, né? Depois eu venho aqui novamente no mover, clico aqui. Aí se eu mexer aqui, olha o que eu fiz, ó. Eu estraguei o desenho. Então, Ctrl+Z, escolho o desenho primeiro eu seleciono, né? Aí eu vou, clico em mover. Aí eu chego aqui, ó, perto. Olha, lá em cima não deu certo. Por quê? Porque aonde que eu quero bater a linha é aqui. Então eu tenho que escolher quem? Essa linha aqui, esse final de linha aqui, para vir aqui certinho, ó. Olha que legal. Agora eu tenho, né, aproximadamente aí o desenho certo. Como é um desenho livre, pessoal, então eu vou ter que fechar aqui para ele se tornar um só. Eu podia corrigir ele com ângulo também, mas eu estou mostrando para vocês a oportunidade que vocês têm aí de consertar desenho, aí, de reparar desenho, fazer cópia para sair perfeita uma com a outra. Então eu fechei aqui, ó, eu apago as linhas que eu chamei para me trabalhar. E agora eu tenho essa peça aqui, ó. Essa peça aqui é essa daqui. No caso eu fiz ela ao contrário aqui para vocês verem, né? Só que essa daqui tá toda trabalhada. Eu peguei todos os detalhes dela. Essa aqui não, mas aqui só foi para mostrar para vocês. Então eu vou retornando aqui o início aqui do desenho. Então essa parte eu acredito que vocês tenham entendido, né? Eu vou pegar essas partes que eu fiz aqui e eu preciso colocar em escala. Então o que eu fiz aqui no caso? Que para mim montar esse gabinete aí pro rapaz, eu vai ter que ser 60 centímetros pela placa mãe dele, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir esse desenho no meio, né? São 60 centímetros que essa nave vai ter, que vai ser o gabinete dele. Então eu vou ter que dividir no meio por causa da minha área útil, tá? Então eu estou recortando tudo aqui. Então primeiro eu recorto todo o desenho como eu mostrei para vocês, resolvo os problemas dele aqui, sempre deixo um espaço aqui do lado, e tudo que eu vou fazendo eu vou colocando do outro lado da linha. Então todos esses desenhos que vocês estão vendo aqui já pronto, são desenhos que eu já consertei, já refiz, já acertei detalhes, peguei fotos e saí aí caçando tudo que é importante aí para construção. Só que agora, vamos dar um exemplo, se eu recortei todo esse desenho para fazer a montagem dele, né, dessa maquete, por exemplo, poderia ser uma casa, poderia ser um avião RC, poderia ser um móvel, poderia ser qualquer coisa.
Então agora eu preciso transformar ele no tamanho que eu preciso. Então se eu pegar a minha área útil da minha mesa, né, então eu venho aqui, ó, no desenho está livre ainda, e eu preciso saber quanto o desenho está no desenho livre. Então aqui está falando para mim, ó, 3.174.0 milímetros. Ele está me dando esse valor de desenho livre, que eu estou executando um desenho livre. Se eu pôr isso aqui para cortar na máquina, se a máquina não tiver fim de curso, por isso a necessidade do fim de curso, se você não tiver um fim de curso na máquina e for pegar um desenho de outra pessoa e jogar na máquina, achando, e acaba a máquina quebrando, batendo fora, né, do corte por esse motivo, acaba estragando a CNC por esses motivos aqui. Então agora entra o processo de escala. Eu terminei o desenho, tá? É um exemplo, eu peguei uma foto, recortei, passei tudo para cá, só que agora eu preciso que todo esse desenho ele venha se tornar na escala do que eu preciso. Então eu vou pegar, por exemplo, a calculadora, eu tenho que sempre colocar o que eu quero, porque sou eu que estou projetando e eu tenho que saber o tamanho que vai ficar essa peça. Então o ideal para mim aqui, para a construção desse projeto aqui para o rapaz, o que eu tenho que fazer? Eu calculei a placa-mãe dele, então o projetinho dele vai seguir em 60 centímetros de comprimento. Então eu coloco 600 milímetros, né, que é o que eu quero, dividido pelo que tá, que é 3.174.0. Nunca esqueça do ponto, tá, pessoal? Porque esse ponto é muito importante para me dar a coordenada, porque todo desenho feito em CNC, ele quando entra em escala, ele entra em coordenadas, que nem o GPS, né? São coordenadas, tá? Direita tanto, esquerda tanto, é assim que funciona na área do corte, na hora de cortar, o G-code é calculado com coordenadas na máquina. Então tá aí, ó, eu vou dar Enter aqui, olha só, me saiu as coordenadas para que essa peça se torne 60 centímetros, que seria 600 milímetros, eu tenho esses números aqui, né? Então eu tenho que aplicar esse número de coordenada aqui na escala, tá? Então como é que eu faço aqui? Eu vou ter que pegar agora o desenho aqui, eu venho nessa parte de amplitude aqui, tá? Eu sempre venho aqui nessa lupa com zoom e extensões, né, que está escrito aí, tá? E o que eu faço aqui? Eu clico no desenho todo, eu sempre faço isso, ó. Eu venho aqui, eu salvo todo o desenho, porque agora eu vou transformar esse desenho em 60 centímetros, 600 milímetros, então eu clico em escala, né? Então eu vou clicar como uma TV polegada, que se eu fosse medir em polegada, eu clico aqui, nessa parte de polegada, né? Então o valor, ó, pode ver que quando eu mexo na polegada aqui do desenho, do que eu escolhi com tudo, a numeração que tá lá pra mim, ó, tá mudando, tá vendo? Ela tá mudando de tamanho ali pra mim, né? Então o que eu tenho que fazer? Então na calculadora você tem esse número doido aí, ó. Esse número aí, vou repetir para vocês aí, ó, é o 0.1890 359168241966. É um número gigante, mas que eu vou ter que pôr lá naquela chave, tá? Então o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que clicar na polegada, aí vai me abrir lá, lá em cima para mim poder escrever. Não esquece que tem ponto, então eu vou 0, apareceu aqui na chave em cima, pessoal, perto de extensões ali onde está SketchUp Pro 2016, está escrito extensões, aí tem um quadradinho da escala ali, representando o 0 que eu acabei de digitar. Não pode esquecer, ó, ponto 18, lembra aqueles números loucos? 90, 35, que é uma coordenada, tá? 916, 824, 1966. Eu vou dar Enter, certo?
Ele vai calcular para mim e vai colocar o desenho no tamanho que eu preciso, que é os de 60 centímetros, 600 milímetros. Apertei Enter, né? E olha o que aconteceu com o meu desenho. Eu estou ampliando para vocês aqui com o mouse. E olha lá. O que eu tinha colocado lá o valor quando eu usei a minha régua de escala aqui, que é o dimensionamento, eu coloquei o valor, né, dessa linha aqui. Olha o que aconteceu agora, né? Eu coloquei a escala, com aqueles números lá de coordenadas que vocês viram, e agora eu tenho um corte para mim fazer de 600 milímetros, 60 centímetros que eu preciso aí para estar executando esse projeto. Tá, pessoal? Então é assim, sempre quando vocês forem fazer um desenho, vocês recortam ele, dá foto, desenho livre, tira os detalhes, vai recortando tudo. Quando você vai iniciar o processo de corte para montar o projeto de vocês aí para ser cortado na CNC, então vocês têm que saber a área útil de vocês para poder dividir. Às vezes um projeto é grande demais, aí você vai, não dá, minha máquina não é tão grande. Então o que a gente faz? A gente divide o projeto no meio e corta ele em 4 partes. Foi o que eu fiz aqui. Eu não cortei em 4 partes ainda, né? Mas eu vou dividir esse tamanho, porque o padrão da escala que eu preciso, esse gabinete precisa ter 600 milímetros de comprimento, né? Então, eu sabendo disso, eu sei que na hora que eu for fazer o corte, eu vou ter que executar aqui, mexer no desenho novamente. Então, o que eu vou ter que fazer aqui para mim? Porque a minha medida, ela tá fora de padrão. Eu vou ter que cortar, ó, esse desenho, eu vou ter que separar em 2 partes esse desenho, tá? Eu vou fazer um Shift Ctrl C, que é uma cópia de uma parte do desenho, e vou separar essa cópia, né? Então, na hora que eu for cortar, eu vou cortar essa parte de baixo primeiro, né? Que vamos ver quanto que vai dar aqui. Eu vou ampliar aqui só para vocês terem uma noção, né? Ela tá com 600 milímetros agora. Então, daqui da onde eu cortei no meio aqui, ó, eu tenho 348,3 milímetros, mas na verdade seria 34 centímetros aí. A minha mesa, ela corta até 700 milímetros, só que tem o jeito que o carro da fresa anda, então ela sempre quando vai iniciar um corte, pode acontecer dela avançar na hora que eu terminar o desenho. Então, para isso não acontecer de dar errado o corte, então eu dividi esse desenho no meio. Então eu vou fazer um corte de 34 aqui primeiro, né? Eu faço, no caso, 2 cortes, né, de 34 aí para ter os 2 lados aí do meu desenho. Depois eu venho e faço um outro desenho para mim de 25 centímetros, que dá 251,7 aí pelo que o desenho vai me dar aí depois que eu cortar esse desenho. Então, um desenho que ficaria com 600 milímetros, seria 600 milímetros, 60 centímetros, eu cortando no meio, eu consigo aí com uma placa de material aí fazer um projeto aí de 60 centímetros com uma placa que não tem isso tudo, certo? Porque eu estou dividindo ela em partes. Então eu espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona aí a parte de escala, do escalonamento, né? Depois eu venho aqui, ó, coloco os desenhos. Então sempre pega uma foto, faça uma separação, vá fazendo um recorte livre, faça o conserto, os detalhes, resolva o problema de detalhes primeiro do corte que vocês querem, coloque ao lado, depois pegue uma peça de referência, a maior que tiver do projeto, e aí vocês fazem o cálculo como eu ensinei aqui agora, para facilitar aí o trabalho de vocês aí no projetinho de vocês aí. Um beijo no coração, fiquem com Deus aí, espero ter ajudado vocês aí, ok? Até o próximo vídeo, obrigado.